Boa noite, pessoal. Hoje no meu canal eu vou continuar falando de arquétipo, né? O que eu entendo, o que eu tô aprendendo ainda. É assim, né? Quando a gente começa a ter esse autoconhecimento dos arquétipos, muitas pessoas podem dizer, ah, ela tá adorando santo, tá adorando imagem, tá adorando esse tipo de coisa, simbologia, isso é errado e tal. A gente não deve ligar para que os outros pensem de forma nenhuma. A gente tem que seguir o nosso propósito de vida e não ligar para que os outros dizem e deixar para lá, porque é a falta de conhecimento dessa pessoa, né? Não, ele não é culpa dele ser assim, é a falta de conhecimento só e a gente não deve criticar, porque tem a parte da religiosidade, né? Eu também já fui de igreja, eu não posso criticar o ser humano de ser porque ele é crente, porque ele é evangélico, porque ele é católico e tal. Não, jamais. Eu também já fiz parte de igreja e também foi um aprendizado grande. Hoje em dia não frequento de forma nenhuma, religião nenhuma, só estou nesse nível de autoconhecimento, de lei de atração, ressonância, que tem a ver com o que eu estou entendendo, né? É a minha crença, é o que eu acredito. Então, nem todo mundo é obrigado a acreditar no que você acredita, né? Então, assim, a gente tenta passar o máximo que a gente consegue para o próximo, né? De ajuda. Então, assim, falando de arquétipo, né, sobre as sombras, né, quando você vai, dependendo do arquétipo que você pedir, seja para relacionamento, seja para prosperidade, se ele for um arquétipo que tem uma sombra muito forte, se você já tiver com uma sombra muito alta, dependendo da sua situação, você tem que ver o lado sombra também, para não utilizar o arquétipo errado. Você tem que colocar o arquétipo corretamente. Vai ter arquétipos da sereia, leoa, tigre, flamingo, da rosa, é, arquétipo da maçã. Todos esses arquétipos têm significados, seja para prosperidade, seja para relacionamento. Mas se você for, e não é apenas esses arquétipos, tem mais do que isso, bem mais, bem mais. Se você está com a sombra muito alta, seja em qualquer situação que você esteja vivenciando, você tem que ver a sombra daquele arquétipo para poder equilibrar, não utilizar o arquétipo errado, porque senão a sombra pode aumentar e você não vai poder lidar com as situações que for aconteceram na sua vida. Então, é a coisa de se estudar realmente. Bom, eu quero esse arquétipo, mas eu tenho que ver o lado sombra dele primeiro. E ver como é que tá a minha sombra. E se eu tô perdoando, se eu tô agindo corretamente com o próximo, se eu tô ajudando, tem que ver. Porque se a sombra tá muito alta, né, que a sombra faz parte da negatividade, de como você tá agindo na sua vida. Então, se tiver pro lado positivo, você tem que colocar o arquétipo positivo, um arquétipo bom, que tem uma sombra mais maleável, mais leve, na verdade, entendeu? Então, eu ainda estou aprendendo nesse meio de arquétipo ainda, para poder colocar em prática, para poder passar mais conteúdo para as pessoas sobre arquétipo, porque eu estou gostando muito desse conteúdo. Então, assim, gente, e quando alguém vem criticar você sobre, ah, você tá assim, tá assado, falando dessas coisas, não acredito, pronto. Deixe o outro criticar do jeito dele, é a crença dele. Não, a gente não pode ficar dolorido, porque se a gente fica dolorido e fica triste, a gente só vai somatizar na pessoa problema, tá entendendo? Se ficar triste, se ficar com raiva, com rancor daquilo ali, a gente vai somatizar a doença na gente. Então, é melhor a gente não, como tudo é energia e vibração, se a gente vibrar numa energia ruim, a gente vai atrair coisa ruim pra gente. Então, é bom a gente perdoar aquele próximo. Perdoar aquela pessoa que critica você, que lhe julga, porque você está tendo uma vida diferente, está tendo em autoconhecimento. Na verdade, esse ser que julga muito, é porque ele está parado, está com a vida dele parada, não está tendo autoconhecimento, não está procurando saber porque ele existe, não está procurando saber de nada. Então, a gente deixa pra lá, não debate, deixa as coisas acontecer no tempo de cada um, né? É igual aos nossos filhos, é igual, assim, às vezes a gente quer que um filho haja de um jeito, mas a gente sabe que não é assim, né? Tem que ser no tempo deles. A gente faz o melhor que a gente pode fazer. A mesma coisa é com um amigo, a mesma coisa é com uma pessoa que entrou no seu canal, tá conhecendo agora, aí você vê uma mensagem que ela julgou muito, e aquela pessoa julgou muito ali, aí você meio que se doloriu, mas você tem que deixar pra lá. Porque você só vai somatizar coisa ruim pro seu corpo, porque sua vibração ela pode baixar. Então a gente tem que sempre manter essa vibração alta, né? Como a gente pode manter também a vibração para um nível melhor e mais positivo? A gente pode meditar, a gente pode trocar os pensamentos negativos por positivos, a gente pode ajudar mais,
ao próximo, que isso aí gera serotonina, endorfina, tudo isso aí é aquela vibração, energia para o bem. São sentimentos do amor, né? Que faz parte do todo, que faz parte da energia primordial do todo, né? Então, a gente tem que tentar melhorar de uma forma. Até músicas que a gente escuta, a gente tem que ver que tipo de letra a gente está absorvendo, né? Porque tudo vai para o nosso inconsciente, né? Enquanto isso, se a gente está absorvendo tudo para o inconsciente, o subconsciente ele vai vendo aquilo ali e vai captando como uma verdade. Se você conscientemente, você não tiver uma atitude de trocar esses pensamentos, trocar o que você escuta e o que você fala, não fizer isso, não tem como ter uma mudança, porque tudo é sentir, tudo é pensar, tudo é falar. A gente tem que trocar as coisas negativas pelas coisas positivas. Então, assim, o inconsciente recebe tudo, mas o consciente pode ter uma mudança. Você conscientemente você pode mudar para o seu subconsciente receber outra informação. Se o subconsciente ele capta como uma verdade, e como a pessoa pode não querer melhorar, né? A gente tem que aproveitar, sabendo que o subconsciente capta tudo como uma verdade absoluta. O certo é trocar o que a gente sente, o que a gente pensa sobre o outro, sobre as situações da vida. Essas crenças a gente pode mudar e melhorar a vida do dia para a noite se a gente quiser. Então eu vejo dessa maneira, dessa forma. Então, gente, esse foi meu vídeo. Muito obrigada. Compartilhe, comenta, curta e se inscreva no meu canal.